Há uma luz que acende em todos nós o desejo de sorrir e de ser feliz. É uma luz sem fim que provoca essa paz que é capaz de mudar nossa direção. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do verso 19 ao 24. Assim diz a palavra do Senhor. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. O que você vê quando olha para um irmão? Nós somos parciais em nossos relacionamentos, mas isso não é correto. Precisamos mudar. Facilmente esquecemos que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa a raça, não importa a cor, não importa a nacionalidade, status social, Deus trata todos de igual modo. Não são poucas as vezes em que enfatizamos mais os defeitos do que as virtudes. Se temos bom relacionamento com qualquer irmão, enfatizamos mais as qualidades, mesmo que os defeitos sejam aparentes. Se não temos bom relacionamento, ou se não temos relacionamento próximo com o irmão em questão, nossa tendência é vermos mais os defeitos do que suas virtudes. Como é que vamos viver em amor entre nós, se todos nós temos defeitos? Note a atitude de Barnabé ao visitar os irmãos em Antioquia. Chegando lá, ele é judeu. Ele foi enviado para visitar os irmãos gentios de Antioquia e ajudá-los. Mas chegando lá, o que ele viu? Ele viu a graça de Deus na vida dos irmãos. Quando nós reconhecemos a graça de Deus na vida dos irmãos, reconhecemos que somos todos iguais, porque somos dependentes dessa graça, dessa bondade, dessa misericórdia. Quando a graça de Deus é evidenciada, o amor verdadeiro brota de nossos corações. Pois certamente reconhecemos que o mesmo amor dispensado a mim por Jesus também foi dispensado aos outros irmãos. Somos todos iguais, portanto não há razão para enfatizarmos os defeitos do outro, mas sim ajudá-lo a crescer, a amadurecer, porque eu reconheço que também tenho defeitos e preciso da ajuda dos meus irmãos e não do seu juízo ou do seu julgamento. A graça
nos faz enfatizar as virtudes e não os defeitos. Tem gente que é especialista em detectar as falhas dos outros, mas é míope para enxergar as suas próprias falhas. A graça de Deus não ignora os erros ou o pecado, mas concede oportunidade de mudança. Depois de negar Jesus 3 vezes, Pedro encontrou o olhar de Jesus, penetrante e cortante diante dele. Mas o que Jesus viu? A negação de Pedro? Jesus viu Pedro arrependido. Um homem que precisava da bondade e da misericórdia, da graça de Deus, e a encontrou. Ver a graça de Deus é ver o bem nas pessoas. Amados, o mal é evidente por si só. Os defeitos aparecem imediatamente. Não há necessidade de procurar. Virtudes, sim. Nós podemos achar, mas devemos procurar. Precisamos agir em relação aos nossos irmãos como garimpeiros. Devemos procurar ouro. Devemos procurar diamante, sabendo que, mesmo sendo tão valioso, o ouro, o diamante, existem impurezas que precisam ser tiradas. A aparência do ouro bruto não é agradável. Mesmo assim, não deixa de ser ouro. Por isso o garimpeiro vai procurar até encontrar, porque reconhece o valor que aquela pedra bruta tem. Às vezes, o irmão pode ser uma pedra bruta, que precisa ser lapidada. Mas isso não o torna o lixo do mundo, não o torna pior do que ninguém. Ele é precioso, assim como você é aos olhos do Pai. Procure ver o bem nas pessoas, especialmente aquelas que têm a graça de Deus em sua vida. Barnabé viu a graça de Deus no meio da igreja em Antioquia, porque o seu olhar é o olhar de Jesus, o olhar que Jesus teve para ele. Ele concedeu também a sua graça. Por isso, ele viu ouro, ele viu diamante, ele viu pedras preciosas aos olhos do Senhor na igreja em Antioquia. Quando nós vemos a graça de Deus na vida dos irmãos, isso nos dá oportunidade de ver o bem nas pessoas, de ver as virtudes que elas têm, porque somos todos dependentes da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Somos todos iguais. Jesus disse que seus discípulos seriam reconhecidos pelo amor uns aos outros. Mas dificilmente vamos aprender a amar uns aos outros se não vermos, em primeiro lugar, a graça de Deus na vida dos irmãos. A mesma graça que recebemos. A graça de Deus requer que coloquemos em prática tudo aquilo que Deus fez por cada um de nós. Ele a si mesmo se entregou, nos amou, se ofereceu completamente por nós. Ele nos ofereceu o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia. Ele viu algo de bom em nós, e isso nos torna capaz de ver o bem nas pessoas. Que Deus te abençoe e que você possa ver a graça de Deus na vida dos irmãos. Quando alguém entender o que eu falei e sentir
sentir a necessidade de continuar, sem se proibir, o desejo de abraçar o amigo que possa encontrar. Isso é o amor, isso é o amor que invade a gente, invade a gente. a nossa vida vai ficando